Olá, senhoras e senhores. Estamos aqui para iniciar mais um Conexão Jurídica Entrevista. O Conexão é uma parceria entre a FGV Online e a FGV Direito Rio, com o objetivo de discutir temas contemporâneos do direito no ambiente virtual de interação. E hoje nós vamos discutir política de cotas aqui no nosso país. E para isso nós contamos com a presença de dois professores da Escola de Direito. São dois professores que atuam com direito constitucional e estão aí liderando boa parte das discussões sobre política de cotas. Professor Diego Werneck Arguelles, professor da Escola de Direito, assim como o professor Vitor Chaves, ambos lá da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado, professores, pela participação de vocês. Eu agradeço. Obrigado pelo convite. Não, imagina. Bom, a gente já começa então com a nossa primeira pergunta, que é a pergunta que desperta a crítica e o debate que está ocorrendo aqui no Brasil, que é justamente a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão unânime a favor da constitucionalidade da política de cotas de acesso à universidade, no caso a UNB, né? Quais são as grandes questões que envolvem essa decisão do Supremo Tribunal Federal? E mais ainda, quais são as futuras repercussões que essa decisão pode ter aqui no nosso país? Ela expressa também uma tendência que gera alguma perplexidade entre observadores da atuação do tribunal, que é a decisão, embora unânime ou quase unânime, que deixa mais questões em aberto do que resolve problemas. Então, essa decisão do Supremo, por exemplo, um dado interessante dela é que, se olhar de fora, a mensagem que manda é essa: o Supremo todo se une para reconhecer que a política de cotas, com a forma de reserva de vagas em universidade, usando critérios raciais, é constitucional. Ok, mas não parece haver quase nenhum acordo entre os ministros com relação aos objetivos da política de cotas, por que ela é constitucional e o que eles de fato decidiram para casos futuros. Então, a primeira perplexidade é que não está muito clara na decisão do Supremo o que o tribunal reconhece como sendo a finalidade da política de cotas e, consequentemente, o que ele reconhece que é o argumento ou os argumentos bons para se, de fato, considerar que essa política é constitucional. De fato, o Brasil fez uma primeira abolição, mas não realizou a abolição mais importante, que é a garantia de igual oportunidade a todos. É óbvio que, se analisarmos a estrutura social brasileira, se analisarmos os dados dessa estrutura social brasileira, nós vemos que há, sim, uma identidade entre a pobreza e a cor da pele escurecida, a cor da pele negra, entendida como pretos e pardos. Os ministros, em certa medida, concordaram, mas, concordando com o professor Diego, não concordaram acerca de qual é a finalidade da política pública. A política pública ela é uma política de identidade nacional ou ela é uma política de diferença? O que estamos reconhecendo? A necessidade de reconstruirmos a identidade nacional brasileira ou de reconhecermos que a identidade nacional brasileira ela é mais complexa e, portanto, exigiria o reconhecimento de uma cultura minoritária? Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é a decisão, da forma como ela foi tomada, dá abertura à interpretação de que o objetivo da política de cotas seria reduzir a desigualdade social e racial. No entanto, se analisarmos com um olhar crítico, nós vemos que esse argumento ele enfrenta uma limitação, não é? Porque a quantidade de vagas disponibilizadas para os indivíduos da raça negra é ínfima comparado às demandas históricas. Os 10% mais pobres da população brasileira, entre os 10% mais pobres, mais de 70% são negros. Então, será que a inclusão, a entrada na universidade de uma parcela dos negros brasileiros resolverá o problema racial e resolverá o problema social? Eu tenho muitas dúvidas. Tenho muitas dúvidas e acredito que o argumento mais sincero é aquele que enxerga a discussão sobre a política de cotas como uma discussão sobre a representatividade das elites. O argumento mais sólido seria colocar que o problema aí não é enfrentar a desigualdade social, porque a criação de uma elite negra, ou o fortalecimento de uma elite negra, não necessariamente resolverá os problemas de desigualdade social. Eu lembro que, quando começou a se discutir a questão de cotas aqui no Brasil, era muito comum a aproximação da realização de uma política de cotas aqui e aproximar isso com as experiências de outros países,
principalmente a experiência americana. Como é que vocês veem esse tipo de aproximação, de comparação entre Brasil e outros países, principalmente quando se fala entre Brasil e Estados Unidos? Os Estados Unidos, por razões às vezes não tão óbvias, ele é o outro do Brasil. A identidade nacional brasileira, há séculos, ela é construída em contraposição aos Estados Unidos. E os motivos são vários. A começar, são dois países de grandeza territorial continental, são dois países de imigrantes, né, que construíram identidades artificiais, não relacionadas a uma ideia de etnicidade própria, e são dois países que, cada um ao seu modo, são dois países que abrigam enorme desigualdade. E se analisarmos a evolução da questão racial nos Estados Unidos e a evolução da questão racial no Brasil, nós vemos diferenças significativas, né? No Brasil, como eu havia dito, o racismo, ele, a partir de um momento do século passado, ele passou a ser um racismo privado. Um racismo que se expressa nas escolhas, se expressa até nas escolhas de quem trabalhará com você, mas nunca explicitamente tematizando a questão racial. Isso não ocorre nos Estados Unidos. Mas especificamente em relação ao direito constitucional, que foi o alvo da discussão do argumento levantado pelo ministro Lewandowski, é importante citar os principais casos. E o caso originário americano, que discutiu o acesso de um candidato, o Bach, na Universidade da Califórnia, na Faculdade de Medicina, ele foi um caso ele foi um caso de discussão muito difícil na Suprema Corte americana. Ele não foi um caso unânime, e muito pelo contrário, dois argumentos foram postos. Um era se a política de ações afirmativas, que naquele momento era muito similar a uma política de cotas, que reservava 16 vagas para afrodescendentes, para integrantes de minorias étnicas. A questão era saber se essa política violava, a Lei dos Direitos Civis de 1964, que previa a proibição de qualquer forma de discriminação, né, pelo Estado americano, e dois, a emenda 14, né, que estabelece a igual proteção na Constituição americana. E apenas um dos ministros, foi o ministro Powell, eu acho que o professor Diego pode me corrigir depois, entendeu que, como uma espécie de um voto médio, que a política de ações afirmativas ela não era inconstitucional, porém a política de reserva de vagas sim. O ministro Lewandowski, ao levantar a experiência norte-americana, omitiu esse aspecto. Não que esse aspecto fosse central para a decisão, porque a situação brasileira tem peculiaridades e nós podemos, naturalmente, discutir alternativas a outras experiências. Mas a legitimação do argumento norte-americano tem que passar por uma leitura correta de como se deu essa evolução na Suprema Corte. É natural que os ministros busquem inputs para decidir e tem uma grande literatura comparando o Brasil e os Estados Unidos dentro e fora do direito com relação a políticas de ação afirmativa. Entretanto, esse é uma situação difícil para quem trabalha com direito constitucional comparado e com direito comparado em geral, porque, por um lado, é pessoalmente gratificante ver o impulso de fazer a comparação, mas uma coisa é você fazer uma comparação comprometida com a compreensão, entender quais são as diferenças, entender quais são as semelhanças e explicar certos porquês, né? Você tenta comparar para tentar extrair dali algumas conclusões. E outra coisa é você fazer o que os americanos chamam de cherry picking, né? Você pega só as cerejas, imagina que você está escolhendo as melhores cerejas para o seu bolo, e me parece ser um pouco isso parece resumir a crítica que eu faria ao uso que foi feito da jurisprudência americana nesse caso do Supremo. Então a questão, olha como era mais precisa a discussão na Suprema Corte dos Estados Unidos, é constitucional uma universidade espontaneamente adotar, entre muitos outros critérios que já discriminam as pessoas para muito além da nota delas numa prova, incluir formalmente esse tipo de consideração como algo que pode adicionar pontos ao dossiê do candidato, ele ser negro,
a Suprema Corte considerou de raspão, como o professor Vitor falou, que era constitucional. E isso tem sido sempre testado, e tem decisões que vão e voltam, eles vão tentando testar a aplicabilidade disso aqui, nos detalhes. E, por hora, parece que está mais ou menos estabilizado. É uma decisão que para quem tem essas perplexidades na cabeça, a comparação é possível, tem o que aprender, mas o que, em que medida, em que extensão dá para se inspirar, quais foram os erros que eles podem ter cometido, que a gente não pode cometer, quais são as coisas que eles fizeram que não funcionariam aqui. O Supremo passou por cima um pouco dessas especificidades. E isso não é uma coisa positiva, né, para uma agenda que não se esgota com a decisão, que é de pensar agora nas implicações, né, como fazer no detalhe, que tipo de cota é permitida, como operacionalizar isso. A decisão do Supremo não ajuda em nada com uma comparação seletiva desse tipo a essa agenda. É verdade. E acaba que com a decisão do Supremo, você tem a possibilidade de pensar N estratégias que o legislador pode adotar agora para serviço público, para acesso, inclusive, a carreiras parlamentares, né? Hoje em dia se discute, por exemplo, cotas para as mulheres no Congresso Nacional. Hoje em dia se discute cotas para negros e pardos para ingresso na magistratura. Como é que, na verdade, a gente pode lidar com isso? Como é que vocês veem esse cenário agora prospectivo em relação à possibilidade de se adotar cotas aqui no Brasil e essa possibilidade de se espalhar para outras temáticas, outros assuntos e tudo mais? Eu acho que se perdeu a chance de diferenciar a discussão de constitucionalidade, se algo é compatível ou não com a Constituição, e a discussão de justiça, eficácia, correção, mérito político em sentido mais amplo de uma dada lei. Você pode perfeitamente dizer é constitucional fazer o que a UNB fez, no entanto, não é o sistema que o Brasil precisa, no entanto, não cumpre bem os seus propósitos, no entanto, não é um sistema eficaz. Então, essa é uma questão, um conjunto de questões que, uma vez que você ultrapasse a barreira da constitucionalidade, permanece essa pergunta que é legislar no seu sentido mais básico, né? Essa lei é boa, essa lei é justa, essa lei reflete uma política pública útil para o país, ela cumpre suas finalidades. Então, a gente deveria resistir à tentação de achar que o Supremo resolveu esses debates, né? Ele, de fato, não resolveu. Concordo plenamente com o professor Diego. Existe, sim, uma necessidade entre a gente entender melhor os fundamentos da decisão e em que medida esses fundamentos eles podem ser espraiados para outras áreas. Na forma como foi posto o problema, com variados fundamentos, fundamentos às vezes excludentes, né? Porque no mesmo ministro eu ouvi o seguinte fundamento: o objetivo das ações afirmativas é que no futuro a raça não seja algo importante. É um fundamento muito comum nos Estados Unidos, né, para alguns autores americanos. Mas, de outro lado, o mesmo ministro fala: o que importa aqui é a multiculturalidade, é reconhecer a diferença. Então, peraí, a gente está falando de identidade nacional, que a gente, independentemente de raça, no futuro a gente quer um país que, independentemente de raça, as pessoas tenham igual oportunidade aos vários setores, a ascensão social, ou a gente está falando de diferença. Então, essas questões sutis, eu entendo que elas têm um aspecto importante na discussão constitucional futura. Não apenas a discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas a discussão constitucional entendida como uma discussão de um projeto de Brasil. A discussão que se dará futuramente no nosso parlamento, que se dará nos âmbitos dos poderes executivos, nas universidades. Então, eu acho que questionar esses fundamentos da decisão, eles nos ajudam a refletir melhor sobre quem nós somos, né? É verdade. E uma coisa que vocês ressaltaram é a ideia da pluralidade, da diversidade do brasileiro, da cultura brasileira, que é muito diferente da experiência de outros lugares. E um dos critérios utilizados especificamente nas cotas raciais de acesso à universidade tem sido a questão da autodeclaração. Tem alternativas? Não? Na verdade, ou ele dentre os critérios existentes, a despeito de alguns problemas, ele é o melhor critério existente? Como é que a gente pode pensar a questão da autodeclaração como um critério de cota?
Felipe, eu entendo que esse é o critério talvez menos pior. Né? Porque qualquer outro tipo de critério envolveria a tentativa de objetivação do que é raça. E a história já demonstra que a objetivação sobre o que é raça, às vezes, não é o melhor caminho. Nesse aspecto específico, eu penso que, ainda que nós sempre nos preocupemos acerca das possibilidades de fraude, das incoerências administrativas, quando você tem um critério de autodeclaração que passa por uma banca, né, avaliadora, né, como foi o caso que motivou a DPF pelo Partido Democrata, acho que, né, são dois gêmeos, que um foi entendido como negro e outro como não. Apesar dessas dificuldades, é importante a gente entender que, se a gente parte do pressuposto que há racismo no Brasil e que esse racismo ele é obscurecido, né, nessa divisão entre o público e o privado, em que ninguém é racista da porta para fora, da porta de casa para fora, mas às vezes reproduz educação racista, reproduz visões racistas da porta de casa para dentro, da porta da empresa para dentro, do conselho da empresa para dentro. Se a gente enxerga isso dessa forma, a gente vai ver que a autodeclaração ela traz bônus para aquele indivíduo, porque ele vai eventualmente ingressar na universidade com uma nota de corte inferior aos seus colegas que não ingressaram pela política de reserva de vagas, mas isso também, naturalmente, traz um ônus para esse indivíduo. Um ônus porque ele, como cotista, ele se apresenta perante a universidade como integrante da raça negra. E se a raça negra ela é objeto de racismo, como foi discutido na decisão do Supremo, a combinação desses dois fatores, né, o bônus e o ônus, e a ausência de um critério objetivo que não traga riscos democráticos e riscos sociais, talvez, levando em consideração tudo isso, o critério da autodeclaração ele seja o menos pior. Qualquer critério desse tipo vai ser problemático e é muito difícil você encontrar uma solução que outro país tenha adotado que possa ser imediatamente transposta para o Brasil. Não há esse tipo de consenso, né? Nem social, nem no legal nunca houve no caso do Brasil. Então, acho que é um espaço que está aberto a tentativa e erro. E nesse cenário, até agora, com todos os problemas, a autodeclaração parece ter funcionado bem. Bom, a gente ainda tem um minutinho aí para as considerações finais de vocês, para a contribuição final de vocês a respeito do assunto. Eu acho que é importante fazer um esforço de voltar para a própria decisão do Supremo e ver ali as questões que não foram resolvidas, né? E tentar testar o quanto que esses argumentos que o Supremo usou permitem você justificar a extensão da política afirmativa sob quaisquer formas para outros âmbitos. E talvez uma coisa a se pensar, um próximo passo da discussão, será que a gente não pode ter teorias diferentes de quais são os problemas a serem enfrentados? Então, eu queria rejeitar, nesse momento em que a decisão do Supremo vai ser lida por vários atores em várias direções diferentes, eu queria rejeitar a ideia de que ela resolveu tanta coisa. Assim. Acho que ela tem que ser um passo inicial para um debate sobre um conjunto de problemas que já estão presentes na decisão e ficaram um pouco submersos até agora. Eu concordo. A decisão ela não é o fim, ela é o início de um processo de debate, ou um passo nesse processo de debate sobre a questão racial brasileira. Como eu disse no início da nossa conversa, é talvez uma das grandes questões do Brasil, né? E por ser uma das grandes questões do Brasil, esse debate ele não pode ser assodado. Bom, agradecer aqui a participação de vocês, foi muito positivo para o nosso debate. Eu acho que o tema não vai sair das discussões, né? E tem muito caminho ainda para trilhar e muita coisa para acontecer. Então, vai ser interessante vocês voltando aqui daqui a um tempo e olhando para trás e discutindo como é que foi o desenvolvimento dessa decisão, que na verdade foi o primeiro passo, né, como o professor Vitor trouxe, de muitos outros que ainda vão acontecer aqui. Então, muito obrigado.
É uma satisfação ter vocês aqui. E você aí de casa que acompanhou nossa entrevista e quer fazer sua contribuição, enviar sua crítica, sua sugestão, você pode mandar um e-mail para o nosso conexão.jurídica@fgv.br. Muito obrigado pela participação, pela contribuição, pela audiência de você aí e até o próximo Conexão Jurídica Entrevista. Até lá!